Boa tarde, como é seu nome para ficar registrado? Deunilson Roldo. Perfeito, senhor Deunilson, preliminarmente advirto ao senhor que o senhor não precisa responder uma pergunta, é um direito seu e permanecer em silêncio. Entretanto, é a oportunidade que o senhor tem, se assim o quiser, esclarecer esses fatos. O senhor é relacionado nesse processo ao fato 1, 2, 3, 5 e 6. O fato 1, como eu fiz uma menção genérica ao senhor, fraude licitatória. O segundo, corrupção. O fato 3 aqui, só deixa eu constar, o fato 3 também. E o fato 5 e 6 de lavagem. Só um momentinho. Com relação a esses fatos, nós vamos passar ponto a ponto posteriormente. O senhor fique à vontade de responder o que o senhor entender necessário, ok? Com relação ao fato 1, que é essa questão da fraude licitatória, diz respeito pontualmente a uma concessão / uma licitação envolvendo a PR 323. Este fato, supostamente o senhor, eu vou até fazer uma conexão entre o 1 e o 2, porque eles estão conectados, seria a corrupção relacionada a esta questão. O senhor fazer uma questão. O senhor participou de alguma forma dessa fraude de licitação? Recebeu algum valor? Não. Não. O senhor gostaria de explicar, então, por que é atribuído isso ao senhor? O senhor teve conhecimento sobre os termos da denúncia? Sim. A denúncia um tanto quanto longa, alguns fatos. O senhor gostaria de esclarecer? Sim. A história dessa concessão, dessa parceria público-privada, ela surgiu da necessidade do governo do estado dar uma resposta a uma reivindicação da região noroeste do Paraná, numa obra de infraestrutura necessária e que havia gerado uma comoção em 2012 na região noroeste, com um acidente em que morreram 13 ou 14 pessoas, eu não me recordo direito agora. As lideranças políticas da região se mobilizaram e passaram a reivindicar junto ao Estado uma ação corretiva para a infraestrutura da região. A PR-323 era uma rodovia super movimentada, uma rodovia estadual muito movimentada. A partir em 2013, eu não tinha nenhuma função no governo a não ser a de chefia de gabinete do governador. Em 2013, houve um grupo econômico aí que protocolou um propósito de manifestação de interesse, um PMI, que era o grupo Odebrecht. Protocolou no Estado, junto à Secretaria de Planejamento, e o então Conselho Gestor de PPPs, do qual eu não fazia parte, autorizou o estudo prévio para essa obra de duplicação mediante concessão. Esse processo andou em 2013 e em 2014 culminou com uma licitação pública no modelo PPP, no modelo também de menor tarifa, quem oferecesse a menor tarifa. Inicialmente, nos debates se estabeleceu na época que poderia ser o grupo que oferecesse a maior outorga ao Estado, mas depois de 2 audiências públicas em Cianorte e Umuarama, se não me falha a memória, essas audiências conduziram o setor técnico do DR a optar pelo modelo de menor tarifa de pedágio e não pela maior outorga ao Estado. Esse processo aconteceu de forma bastante atabalhoada, porque era o primeiro projeto de PPP do Estado. E havia uma descoordenação muito grande dentro do governo, porque a Secretaria de Planejamento, havia secretários que estavam saindo para ser candidatos na Casa Civil, por exemplo, o Reinaldo Stefani estava saindo na época para ser candidato, e não tinha quem coordenasse administrativamente dentro do governo o andamento desse processo. Aí houve um contato comigo dos próprios interessados, do Luciano Pisato, que era o representante da Odebrecht na época, procurou e eu consultei internamente, consultei o DR, consultei a Secretaria de Infraestrutura e eu comecei a realizar uma espécie de coordenação administrativa do projeto, internamente. Agora, jamais houve qualquer interferência ou na formulação do edital ou buscando favorecer quem quer que fosse dentro do processo, dentro do certame. Eu nunca tive essa intenção, nunca tive essa responsabilidade. Apenas recebia as demandas administrativas, processos que não estavam andando, que não tinha resposta. Uma hora
a agência de fomento não dava a resposta que precisava para documentos, outra hora também estava envolvida, outra hora a Secretaria de Infraestrutura e Logística, ou o DR, ou a Secretaria de Planejamento. Basicamente, eram esses entes do governo que estavam envolvidos no processo. Então, eu fazia uma espécie de coordenação administrativa, como eu fazia de outras obras prioritárias do governo. A gente procurava resolver, dar andamento, cobrar prazos, soluções, decisões. Por exemplo, na retomada das obras da duplicação da rodovia da Uva, em Colombo, e houve uma frustração ali, porque havia uma demanda jurídica e empreiteiras que perderam o interesse, tinha que relicitar, enfim, houve um fracasso administrativo no caso de Colombo, que frustrou a gente, que a gente não conseguiu continuar uma obra que foi herdada do governo anterior. Então, isso aconteceu em várias áreas do governo. Esse caso da PR-323, ele também, na sequência, ele acabou gerando um fracasso administrativo, porque o Estado não conseguiu fazer a obra. Só foi ser licitado o projeto depois em outro modelo em 2018, no início de 2018. Perfeito. Só para retificar, eu fiz uma menção, o senhor está, o fato 1, que é a fraude, o fato 3, que é o senhor, que é a corrupção passiva, o fato 2 são de outras pessoas. Sim. Nesse modelo que o senhor já respondeu as perguntas, mas o senhor tem conhecimento sobre os fatos. Eu queria adicionar ainda que eu jamais solicitei, ou me foi oferecido, ou recebi de qualquer vantagem, de qualquer espécie nesse processo. Nunca. O interesse, como coordenador administrativo desse projeto informal, o interesse nosso era realizar uma obra que era uma demanda da região e que a gente tinha consciência que uma resposta administrativa, uma resposta de infraestrutura, geraria benefícios administrativos e políticos para a gestão do Estado. Era nesse sentido. Então, todas as pessoas com quem eu interagi podem atestar que eu jamais tive qualquer conversa cruzada ou enviesada ou suspeita vinculada a algum tipo de vantagem, qualquer tipo de vantagem. Ok. Eu vou até dentro do que o senhor falou, algumas esclarecimentos, depois nós vamos passar os fatos que estão... O senhor fala de uma audiência pública, o senhor falou... Quando foi essa audiência pública, o senhor se recorda? Foi durante o estudo da PMI ou foi posterior à apresentação? Foi posterior ao estudo e antes da publicação do edital. Foram 2 audiências públicas realizadas em Umuarama e Cianorte. Se eu não estou enganado, foi antes da publicação do edital. Porque elas elas parametrizaram o edital, acabaram tendo influência essas audiências, o resultado dessas audiências acabou sendo acolhido no edital. Okay. Eu não participei das audiências, elas foram feitas tecnicamente pelo DR, que era o poder concedente do projeto. Certo, perfeito. O senhor, Luciano Pisato, quando que ele procurou o senhor, se você se recorda? Primeiro, se ele procurou o senhor para falar sobre este projeto, vamos até esse projeto. Ele me procurou para falar desse projeto em 2014. Já estava correndo o prazo, assim, o edital era para ter saído em dezembro de 2013, houve um atraso administrativo. Aí veio o Natal, aquela coisa, ficou para janeiro de 2014. Tá. Deixa eu até fazer uma pausa aqui. Durante o estudo da PMI, primeiro, o estudo da PMI foi feito pela Odebrecht? O senhor tem conhecimento? O estudo da PMI, sim. Foi feito por eles, porque eles protocolaram e foi autorizado pelo Estado. E neste período de estudo da PMI, houve alguma aproximação de alguém da Odebrecht com o senhor? Sobre esse projeto eu não me recordo. O que eu tive de contato antes de janeiro de 2014, com o Luciano Pisato especificamente, foi que ele me procurou para saber de projetos do Estado para o litoral, porque a gente estava fazendo o zoneamento econômico e ambiental do litoral na época. A Secretaria do Meio Ambiente estava promovendo esse estudo e esse projeto, e aí ele me procurou para saber quais eram as intenções do governo do Estado lá. O plano diretor de Pontal do Paraná também já estava em gestação, estava em discussão, era o último município do litoral que não tinha plano diretor, e cabia ao Estado fazer esse plano diretor. Certo. Cabia ao Estado sugerir e a Câmara Municipal de Pontal que aprovava o plano diretor. Era agora me fugiu o nome do Conselho de Desenvolvimento do Litoral do Paraná, o COLIT, que
fazia o plano diretor. Perfeito. Aí ele queria buscou informações sobre o andamento, qual era a intenção do governo do estado. A gente disse, olha, tem que regularizar, porque tem intenções privadas ali de fazer porto em Pontal do Paraná, e a gente precisa normatizar antes que as pessoas comecem a fazer investimentos, ou elas precisam de uma segurança jurídica para fazer investimentos. Ok. Essa primeira, o senhor falou que ele já foi em janeiro que ele procurou o senhor? Sobre o projeto. O projeto. Vamos agora nos janeiro de 2014, que eu me lembro foi janeiro de 2014. Ele tinha mais alguém junto, o senhor se recorda? O senhor se recorda como foi essa demanda? Ele teve umas 2 ou 3 vezes comigo, em janeiro, fevereiro, naquele princípio de ano. Uhum. O fato já está distante, como eu recebia muita gente, quer dizer, eu não... O senhor se recorda se nessa oportunidade, que o senhor está se recordando, o senhor Luiz Antônio Bueno Júnior, que está junto no mesmo fato, estava junto? Luiz Antônio esteve comigo, eu não sei se foi na primeira vez, mas ele esteve comigo também umas 2 ou 3 vezes, sempre acompanhado do Luciano. Sempre acompanhado do Luciano, ok. Por essas reuniões, o senhor se recorda quantas? 2 ou 3 reuniões, eu não sei precisar as datas também ali, porque... Nessas reuniões, houve algum pedido para que fosse alterado algum dado, seja do edital, por parte para favorecer o Odebrecht? Nenhum. Nenhuma insinuação, nenhum pedido. Ok. Foi questionado ao senhor se o senhor tinha conhecimento de quem ia concorrer nessa licitação, alguma coisa por parte dos... Num dos eventos, doutor, ele me perguntou, o Luiz Bueno me perguntou se eu sabia quem ia concorrer. Eu respondi a ele que a melhor forma de consultar quem ia concorrer era acompanhar a retirada do edital no DR. Que quem ia concorrer, obrigatoriamente, teria que retirar o edital. Certo. E a melhor forma de saber quem eram os concorrentes, quem seriam os possíveis concorrentes, era consultar o DR, consultar o setor de editais do DR, porque era pública a informação, certo. Quem está retirando o edital é uma informação pública. E pelo que eu sei, na época, cerca de 20 empresas retiraram o edital. Há uma afirmação dos colaboradores de que o senhor que teria consultado o senhor sobre isso e que posteriormente, numa segunda etapa, o senhor teria falado que teria consultado 2 empresas, Viapar e CCR, que elas teriam manifestado que não iriam participar. Houve esse fato? Não, nunca consultei. O senhor chegou a entrar em contato com a Viapar e CCR para perguntar se eles... Não, doutor, nunca. Nunca liguei para a Viapar ou para a CCR para perguntar se eles iam participar dessa concorrência. Ok. Nunca. Também uma outra situação, que aí já está mais descrito, foi reportado também sobre a empresa Contern, que essa empresa teria manifestado o interesse que iria participar. O senhor chegou a entrar em contato, teve alguma... Só para precisar mais, foi dentro das declarações do senhor Luciano e do senhor Luiz, que o senhor teria declarado essa questão, que a Contern teria manifestado interesse em participar dessa concorrência. Não falei com ele sobre isso. O que eu recebi foi demandas em nome da Contern para audiências do senhor Tony Garcia, ex-deputado, figura conhecida do Ministério Público e da Polícia Federal, figura que talvez tenha sido condenado, não sei se o senhor chegou a condená-lo em algum processo, mas esta pessoa circulou insistentemente dentro do governo, talvez aproveitando laços antigos de amizade com o governador, porque foi deputado contemporâneo do governador, quando era deputado estadual, e essa pessoa se dizia representante informal da Contern. O senhor se recorda quando foi esse fato, só para nós contextualizarmos? Dezembro e janeiro de dezembro a fevereiro dezembro de 2013 a fevereiro de 2014. Ele procurou insistentemente que queria aproximar a empresa do governo, queria que a empresa tivesse a oportunidade de apresentar o seu portfólio, apresentar as suas credenciais, que seria uma empresa grande que estaria fazendo uma obra do Rodoanel em São Paulo, um trecho do Rodoanel, e ele se jactava de ter sido colega de escola do fundador do Grupo Bertin, controlador da Contern, o senhor Reinaldo Jardim. Dizia que tinha sido colega de escola em Lins, no interior de São Paulo. Colega do Reinaldo Jardim. Então ele usava isso e dizia que ele se movimentava
pressionava o governo, é uma coisa assim chata, até porque ele insistentemente, toda hora a mesma demanda para pedir, para receber algum representante da Conterna. E ele foi atendido? Pelo senhor? O Tony Garcia eu atendi inúmeras vezes. Uhum. Inúmeras vezes. Na minha sala, ou saía para tomar um café com ele, que ele me chamava para tomar um café. Cheguei ao escritório dele uma vez, porque ele pressionava tanto que ficava uma coisa pegajosa. Uma coisa assim que fazia parte do meu trabalho, engolir sapos. Uhum. Fazia parte do meu trabalho como chefe de gabinete, ser o para-choque do governo. Certo. Afastar coisas indesejadas do governo, e eu tolerava essas coisas, tolerava a pressão, não aceitava, mas tolerava ouvir o Tony Garcia. Então, o que ele fez ali foi uma insistência tão grande que no final e aí nós vamos chegar num outro fato, que no final de fevereiro, eu concordei em receber alguém da Conterna. Ele me deu um telefone, eu liguei para um cara em São Paulo, para um diretor que eu não me recordo o nome. Seria esse, só para a gente contextualizar, o que está reportado aqui, seria o senhor Pedro Rasch? Não. Não. Era outro diretor, e esse outro diretor, que eu não me recordo o nome, diz, olha, eu não posso ir, mas eu vou indicar o seu Pedro Rasch aqui como meu representante. E indicou Pedro Rasch. Pedro Rasch veio aqui, depois eu fui saber, pela imprensa, depois que o seu Tony Garcia, aliás, pelo processo aqui, que o seu Tony Garcia apanhou o seu Pedro Rasch no aeroporto, levou o Palácio Iguaçu e colocou ele na porta do Palácio Iguaçu e transferiu o telefone celular dele para o seu Pedro Rasch gravar uma conversa comigo, não sei com qual objetivo. Depois eu vim a saber disso, quer dizer, foi uma armadilha montada por eles, e não é a primeira vez que o seu Tony Garcia tentou armar armadilha para mim. Tem um outro processo, que, se me permitir colocar aqui, de outro assunto, que foi arquivado pelo GAECO, não chegou nem a oferecer denúncia, que foi uma armação dele com a senhora radialista Joyce Hasselman, líder hoje do governo no Congresso Nacional. Eles armaram uma situação na frente do GAECO, que ela ia lá me denunciar em 2012, por influência na obra de Salto Caxias. Ok. Vamos usar aqui. Mas foi assim, não é a primeira vez que ele tentou. Perfeito. O senhor até traz essa questão, e eu vou me ater agora a esse fato que está transcrito aqui, esta circunstância que o senhor está reportando, por alguma gravação, de um diálogo, pelo que consta aqui, entre o senhor e Pedro Rasch. Sim, senhor. Que, pelo que consta aqui, tive a oportunidade de ouvir o diálogo e ver as transcrições aqui, ele se apresentou como representante da Conterna. Sim. Foi isso? Foi. Este fato ocorreu? Esta conversa? Do Pedro esta Rasch, conversa sim, ocorreu. Com relação ao que está descrito, o senhor gostaria de esclarecer esses fatos aqui? Em que circunstâncias que aqui, a partir, como está descrito, eu vou me ater ao que está descrito aqui, a partir do 20º minuto e 23 segundos aqui, há uma questão que atribui-se sobre a PR, essa PPP da 323, sim, que fala sobre essa questão da PR 323. Eu gostaria de esclarecer esses fatos aqui que estão. Pois não. A partir eu presumo que seja o instante em que eu falo da PR 323 e que eu falo que há um compromisso na obra. O compromisso na obra que eu me referi era o compromisso que a gente tinha político e administrativo com a região de fazer uma obra que era demandada. Havia também já um PMI protocolado, estava em andamento. Então essa conversa foi em fevereiro de 2014, final de fevereiro de 2014. Nesse sentido que eu falava de compromisso, jamais que tivesse um compromisso ou que tivesse destinada a PPP a uma empresa A, B ou C. Isso nunca houve, e eu nunca mencionei isso para ele. Certo. Apenas falei no compromisso, talvez tenha ficado mal explicado no contexto. Eu vou até destacar a frase ipsis litteris, e o senhor pode esclarecer se assim quiser. Tem uma frase, já um pouquinho, que diz o seguinte, está atribuída ao senhor, tem um D e depois, e queria até ver até onde a gente pode entrar nesse compromisso aí, digamos, respeitado. A gente conversou com muita gente no mercado e ver qual é a possibilidade de entrar num entendimento, porque enfim é um negócio grande, é um negócio que a gente tem interesse que dê certo e tem outras para acontecerem. Aí a gente quer que as coisas comecem de forma correta. O que eu gostaria que o senhor esclarecesse, se assim quiser, é entrar
num entendimento, o que seria isso? Entendimento era o cronograma da obra. A gente precisava da obra, havia uma decisão política de ter a obra em andamento no calendário eleitoral. De ter a obra em andamento para poder colher o reconhecimento político da região. O governo estava realizando uma obra. Esse entendimento que a gente queria ter, compromisso e entendimento de que a obra andasse, que o interesse do Estado era fazer a duplicação. Estava projetado para acontecer toda a duplicação em 5 anos. E ela precisava começar antes de agosto de 2014 para que pudesse render reconhecimento para o Estado, politicamente para o Estado. O pedágio só começaria a ser cobrado depois da obra concluída, o modelo era esse, nunca se cobraria antes, mas só depois da obra concluída, da obra entregue. Ok. Aqui também há, depois na sequência, uma questão sobre que o senhor teria, eu vou fazer ipsis literis aqui, te pergunto, está escrito, o senhor poderia esclarecer se assim quiser. E te perguntei do assunto da Copel, só para contextualizar, isso teria umas perguntas anteriores, eu não fiz referência, não está transcrito, eu ouvi, mas não está. Porque está em andamento hoje à tarde, está tendo uma reunião na Copel. O grupo tem uma negociação com a Copel em andamento. Daí P, seria, acho que atribuído ao senhor Pedro, certo. Aí D, para fechar talvez em final de março, possibilidade grande de fechar. É um negócio de 500 milhões, mais ou menos 6 térmicas no complexo Aratu. Daí Pedro, está negociando? Uma pergunta. Qual é esse contexto aqui? Isso foi decorrente de também uma reivindicação feita pelo Tony Garcia, que a empresa tinha térmicas na Bahia, precisava de parceiros, porque ela não tinha recursos próprios para tocar. E foi uma forma que eu usei, mais ou menos, de me livrar um pouco do Pedro Rasch, de jogar a conversa fora, de dizer, olha, desviar o assunto da PPP. Não tinha nenhum objetivo, jamais fiz contato com a Copel sobre este assunto, nunca, apenas o Tony Garcia que me informou previamente que eles teriam essa reunião na Copel. Mas eu nunca fui atrás da Copel, não perguntei, não pressionei, não gestionei. Okay. O senhor ofereceu esse contrato da Copel em benefício de a empresa Bertin, diga-se com termo, sair desse procedimento licitatório? Não, apenas ilustrei a conversa com esse fato, que era de conhecimento prévio, mas que não teve efetividade nenhuma, que não teve nenhum ato meu para concreto oferecer, sequer uma insinuação de oferecer isso. O senhor não teve nenhuma... Não ofereci, doutor. Com relação, ainda nesse diálogo, a uma questão sobre um pedido do senhor Pedro, para o senhor, para postergar a apresentação das propostas aqui. Houve esse pedido sobre a PPP 323? Não me recordo se houve esse pedido. Eu não me recordo, mas eu nunca, se houve, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O senhor tem conhecimento de que o próprio edital, o prazo para apresentação foi alterado pelo governo? Sim, isso foi. Ali eu soube depois que vários... como havia uma programação de entrega das propostas, depois a gente foi notificado, ou foi comunicado pelo DR que tinha sido estendido o prazo. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, eu não sei a razão pela qual o DR... tomou essas atitudes de prorrogar prazo, se era alguma razão legal, ou alguma razão de decisão judicial ou administrativa. O senhor teve influência nessa alteração? Não. Não? O senhor pediu de alguma forma? Não, de forma alguma. Ok. Na sequência ainda, há uma referência que o senhor teria pedido para o senhor Pedro, seu interlocutor nessa conversa, a conversar com a Aldebrecht. Vou fazer só menção a uma frase aqui, senhor. Você tem condições de conversar com alguma pessoa agora, saindo daqui, para ver o negócio da Odebrecht? Por que essa referência? O senhor se recorda? Não me recordo porque tem essa afirmação, mas o contexto dela eu também não me recordo se está na gravação. Como é que foi. Só para entender o contexto dessa gravação. Essa gravação foi posterior ao episódio que o senhor falou,
que o senhor Luciano e o outro interlocutor da Odebrecht teriam conversado com o senhor? Qual é o tempo cronológico? Se o senhor Luciano já tinha conversado com o senhor ou não? Não me recordo. O tempo foi a conversa com o Luciano e com o Luiz Bueno. Essas conversas foram no final de janeiro, início de fevereiro, alguma coisa assim, mas eu não sei precisar as datas ali. Mas seguramente não foi próximo dessa. Eu só recebi a Conterni a pedido do senhor Tony Garcia, não por outra razão, nenhuma outra razão. Certo. O senhor chegou a fazer outra interlocução, seja com a Conterni, posterior a esse fato, referente à PR-323? Não, senhor. Nenhuma. O senhor fez remissão a que a Conterni teria pedido, via o senhor Tony Garcia, que o senhor fez referência, para apresentar um projeto, um portfólio. Um portfólio, o cartel de obras dela. Pergunto, a Odebrecht fez isso para o senhor? Com o senhor? Não. Nunca? O senhor Luiz Bueno chegou a procurar o senhor para apresentar? Não, desculpe, nunca houve nem a própria Conterni apresentou o seu cartel de obras. Sim. Ela chegou lá, eu acho que veio de caso pensado para produzir uma armadilha, porque não trouxe um portfólio, uma relação de obras que eles estavam Mas a minha pergunta é específica. A Odebrecht fez alguma apresentação? Não. E diga, se fez alguma apresentação em relação à necessidade, ou diga-se, a que ela estaria mais preparada para desempenhar essa execução dessa obra? Para mim, não. Pode ter feito no DR. Isso limitado ao senhor? A mim, não. Não. O senhor Luiz Bueno nunca chegou a... Não, apresentar que ela estava mais habilitada, não. Pode ter mencionado na conversa que eles eram a maior empreiteira do Brasil na época, que era, mas sem uma apresentação formal de condições, das condições. Ok. Uma outra questão. Com relação ao próprio edital de licitação, o senhor participou desse edital, da elaboração de alguma forma? Não, de nenhuma forma. O senhor tem conhecimento por que o consórcio que poderia participar era limitado? Por que foi essa limitação? Tinha uma limitação eu acho que não havia limitação, pelo que eu me recordo, não havia limitação do número de participantes em consórcio. Mas eu nunca participei da elaboração de regras e nem sugeri qualquer alteração. Se houve um pleito por parte da Odebrecht, de algum interlocutor da Odebrecht, portanto? Não soube. Ok. Uma última pergunta ainda sobre esse fato. Pois não. Seja o senhor Luiz Bueno, seja o senhor Luciano Pisato ou outra pessoa, o senhor chegou a solicitar vantagem, algum pagamento, seja para o senhor, seja para outra finalidade, para auxiliar a Odebrecht a se sagrar vencedora nessa licitação da 323? Não, senhor. Não. Eu tenho um histórico de 34 anos de serviço público. Fique à vontade, senhor. Eu vou fazer até uma pausa aqui técnica, aí depois